Faz uns 3 meses que isso aconteceu e até hoje não consigo dormir direito. Moro numa casa pequena num sítio, bem afastada da estrada principal. Tenho as minhas galinhas que ficam num galinheiro nos fundos. Um dia normal, nada de estranho. Foi numa terça-feira que comecei a escutar umas risadas baixas vindo da parte de trás da casa, perto do galinheiro. No começo achei que era só o vento ou algum bicho, sei lá. Mas aí, na noite seguinte, escutei de novo. Uma risadinha baixa, tipo... hehehehe. E depois silêncio. Na hora pensei que era ladrão, querendo roubar minhas galinhas. Então peguei a lanterna e fui lá olhar. Não vi ninguém. As galinhas estavam todas quietinhas, nem sinal de que alguém tinha mexido ali. Voltei para dentro e tranquei tudo. Essa risada continuou aparecendo quase toda noite, sempre no mesmo horário, lá pelas 11, e nunca conseguia ver ninguém. Falei com meu vizinho, que mora a uns 200 metros daqui, e ele disse que nunca tinha escutado nada estranho por essas bandas. Cheguei a pensar que estava ficando maluco. Na sexta-feira daquela semana, resolvi ficar de tocaia. Apaguei todas as luzes da casa e fiquei na janela do meu quarto que dá vista para o galinheiro. Esperei. Nada. Tava quase desistindo quando escutei aquela risadinha de novo. Aí foi que vi. Era um homem. Mas não era um homem normal, não. Era magrelo, todo pálido. A pele parecia molhada de tão branca que brilhava no escuro. E ele estava pelado, completamente pelado. Estava agachado perto do galinheiro, numa posição meio esquisita. Parecia mais um bicho do que gente. Mas o pior era o rosto dele. Tinha um sorriso enorme, tipo de orelha a orelha, com os dentes todos à mostra. E os olhos dele estavam fixos na minha janela. Parecia que ele sabia que eu estava ali olhando para ele. Na hora gelei, fiquei paralisado. E ele continuou lá, sorrindo, me encarando. E aí ele começou a rir de novo, mas não abria a boca. Era como se a risada saísse de dentro dele sem ele precisar abrir a boca. Não sei quanto tempo fiquei ali, acho que uns 5 minutos, talvez mais. Ele só olhava para mim e ria. Depois ele começou a se mexer. Foi se arrastando, ainda agachado, tipo um caranguejo, indo em direção ao mato, e sumiu. No dia seguinte, tomei coragem e fui olhar o local. Tinha umas marcas no chão. Pareciam pegadas, mas não de gente. Eram estranhas, como se os dedos dos pés fossem muito compridos. Acabei comentando com um senhor antigo que trabalha no mercadinho. Ele ficou sério e me disse que nos anos 80, uma família inteira que morou nessa casa desapareceu. Encontraram só o pai, enforcado no galinheiro, pelado e com um sorriso no rosto. Agora, toda noite, eu escuto a risada. E às vezes, acordo com a sensação de que tem alguém me olhando pela janela. Um dia desses, tenho certeza que vi aquele mesmo sorriso pela fresta da cortina. Não sei o que fazer, mas também não tenho para onde ir. Eu tinha um cachorro chamado Bob, um vira-lata caramelo daqueles bem espertos. A gente morava numa chácara e todo dia de tarde eu dava uma volta com ele até a porteira velha que dividia o terreno. Era uma caminhada tranquila que a gente fazia há anos. Até que um dia, do nada, quando a gente se aproximou da porteira, o Bob parou. Ficou duro que nem estátua. Aí começou a rosnar baixinho, com o pelo todo arrepiado. Olhei para o lugar que ele estava encarando e não tinha nada, só o mato e umas árvores. "Vambora, Bob!" Chamei, mas ele não se mexia. Começou a latir feito louco pro nada. Tive que arrastar ele de volta para casa. No dia seguinte, a mesma coisa. Chegava perto da porteira e ele travava. Mas dessa vez, ele nem latiu. Só ficou tremendo, olhando fixo para o mesmo lugar de antes. Isso começou a se repetir todo dia, e cada vez ele ficava mais estranho. Não comia direito, vivia olhando para as paredes dentro de casa, como se estivesse vendo coisas. De noite, às vezes acordava com ele ganindo baixinho no pé da minha cama. Numa quarta-feira, a gente estava fazendo a caminhada de sempre.
Quando chegamos perto da porteira, ele não só parou, mas se deitou no chão. Começou a chorar, um choro de dor mesmo, e não quis mais levantar. Tive que carregar ele nos braços de volta. Naquela noite ele piorou. Não bebia água, não comia, só ficava olhando para o canto do quarto. Levei no veterinário, mas ele não achou nada fisicamente errado. Disse que às vezes cachorros ficam assim quando estão velhos, mas o Bob só tinha 6 anos. Uma semana depois, encontrei ele morto no quintal. De manhã cedinho, estava esticado perto da cerca, como se tivesse tentado ir até a porteira uma última vez. O mais estranho é que depois disso, comecei a ouvir latidos quando passava perto daquela porteira. Primeiro achei que era impressão, sabe? A gente fica sensível depois de perder um bicho que a gente gosta, mas não era impressão não. E esses latidos foram ficando mais frequentes. Às vezes, acordo de madrugada e escuto eles, mesmo com todas as janelas fechadas. Parece o Bob latindo, igualzinho. Uma vez, tomei coragem e fui até lá de noite, com uma lanterna. E juro que vi uma sombra correndo entre as árvores, do tamanho do Bob. Chamei, assobiei, mas a sombra só ficou parada, me olhando. Perguntei para o caseiro antigo se já tinha acontecido algo estranho perto daquela porteira. Ele ficou meio sem graça, mas acabou contando que antes da minha família comprar a chácara, um menino tinha se perdido naquela área. Encontraram ele depois de 3 dias, morto, perto de uma árvore que fica logo depois da porteira. Agora, toda vez que passo ali, sinto algo me observando do mato. E os latidos continuam, mesmo não tendo mais nenhum cachorro por aqui. Quando era criança, minha avó sempre dizia que não podia varrer a casa depois que o sol se punha. Falava que varrer no escuro espantava a sorte e chamava espírito de gente que já morreu. Eu achava que era só coisa de velho, sabe? Dessas superstições que o pessoal mais antigo tem. Depois que me mudei para minha própria casa, nem lembrava mais disso. Um dia, estava esperando umas visitas para o outro dia e resolvi dar uma ajeitada na casa. Já eram umas 8 da noite quando lembrei que não tinha varrido a sala. Peguei a vassoura e comecei a varrer. Na hora que estava varrendo, lembrei do que minha avó falava. Até dei risada sozinho, pensando nessas crenças antigas. Terminei de varrer, joguei o lixo fora e fui dormir. Acordei de madrugada com um barulho na sala. Parecia passos de alguém descalço, aquele som meio molhado de pé no chão. No começo, achei que era sonho, ou talvez algum gato que tinha entrado pela janela. Fiquei quieto, esperando. Os passos continuaram, andavam de um lado para o outro, bem devagar. Depois pararam bem na frente do meu quarto. Fiquei gelado, sem conseguir me mexer. A maçaneta da porta começou a girar bem lentamente. Fechei os olhos com força, me cobrindo inteiro. Não sei quanto tempo fiquei assim, mas acabei dormindo de novo. Quando acordei de manhã, a porta do quarto estava aberta. Tenho certeza que tinha fechado antes de dormir. Quando saí para o corredor, vi as marcas. Pegadas úmidas no chão, como se alguém tivesse andado com os pés sujos de lama. Seguiam da porta da frente, passavam pela sala inteira, vinham até meu quarto e, isso que me deixou mais apavorado, iam até minha cama. Olhei embaixo dos lençóis e tinha terra no meu colchão. Terra úmida e escura, como de cemitério. Não consegui ficar em casa naquele dia. Saí e só voltei de noite com um amigo. Contei para ele o que tinha acontecido. Mas quando chegamos lá, as marcas tinham sumido. Ele achou que eu estava inventando, ou que tinha sonhado. Na noite seguinte, os passos voltaram. Dessa vez, escutei uma respiração também. Pesada, como se a pessoa tivesse dificuldade para respirar, e senti um cheiro estranho, de terra molhada e coisa podre. De manhã, as pegadas estavam lá de novo, e dessa vez tinha um recado escrito na terra do vaso de planta da sala. Não se varre a casa depois do sol se pôr. Nunca mais varri a casa de noite. Mas às vezes, mesmo sem varrer,
Ainda escuto os passos e sempre acordo com um pouco de terra na minha cama. Na região onde eu cresci tem um rio grande que corta vários sítios. A água é escura, funda e a correnteza pode ser bem forte em algumas partes. Desde pequeno escutava meu avô falando: não entra no rio à noite, ele escolhe quem leva. Na época, eu não entendia direito o que ele queria dizer com isso. Pensava que era só um jeito de evitar que a gente se afogasse, já que de noite ninguém ia poder ver e ajudar. Meu primo Marcelo sempre foi o mais corajoso da família. A gente tinha crescido juntos, pescando e nadando naquele rio, mas sempre de dia. Numa sexta-feira, depois de uma festa na casa de um vizinho, ele bebeu demais e desafiou uns amigos a tomar banho no rio de madrugada. Eu tentei convencer ele a não ir. Lembrei das histórias do vô, mas ele só deu risada. Isso é coisa de velho para assustar criança, ele disse, e saiu com mais 3 caras. Fiquei esperando na beira, sem coragem de entrar. Vi eles mergulhando, nadando e rindo. Tava tudo normal, até que o Marcelo disse que tinha sentido alguma coisa puxando o pé dele. Os outros riram, achando que era brincadeira. Aí ele gritou de verdade, um grito de pavor, e sumiu embaixo d'água. Não fez barulho, não esperneou, simplesmente afundou, como se algo tivesse puxado ele para baixo. Os outros caras nadaram até onde ele tinha sumido, mergulharam, procuraram, nada. Chamamos ajuda, vieram os bombeiros, procuraram a noite toda, nada do Marcelo. No dia seguinte, bem cedo, encontraram o corpo dele na margem, uns 2 quilômetros rio abaixo. Estava esticado na beirada, como se alguém tivesse colocado ele ali com cuidado, mas o pior era o rosto dele. Estava com os olhos bem abertos, vidrados, e um sorriso estranho que nunca tinha visto no rosto dele antes. O médico disse que foi afogamento, mas não explicava como o corpo tinha ido parar na margem daquele jeito, todo arrumadinho. Depois disso, comecei a prestar mais atenção nas histórias dos mais velhos. Uma senhora me contou que quando era jovem, também perdeu um irmão naquele mesmo rio, e que antes disso, o avô dela tinha sumido lá também. Sempre à noite, sempre levados para o fundo. Agora, quando passo perto do rio depois do pôr do sol, tenho a sensação que ele me chama. É como se a água fizesse um barulho diferente, quase como palavras. E às vezes, juro que escuto alguém sussurrando meu nome, vindo lá do meio da água escura. O pessoal da região diz que quem o rio chama e não atende, um dia acaba sendo levado de qualquer jeito. Por isso não passo mais perto da margem, nem de dia, nem de noite. Porque agora sei que não é o rio, é algo que vive nele e escolhe quem quer levar. Moro numa casa perto de uma reserva, daquelas que tem mata fechada mesmo. A gente sempre respeitou aquele lugar. Meu tio, que nasceu e cresceu aqui, vivia avisando a gente. Se um dia vocês estiverem andando perto da mata e ouvirem alguém chamando pelo nome, não respondam. Finjam que não escutaram e voltem para casa. Na época eu achava que era só historinha para assustar criança, sabe? Dessas que os mais velhos contam pra gente não ir longe de casa. Aí eu e minha irmã, a Ana, crescemos ouvindo isso. A Ana sempre foi mais corajosa que eu. Ela gostava de ficar explorando perto da mata, pegando frutas e vendo passarinho. Eu ia junto às vezes, mas sempre ficava com um pé atrás. Um dia, a gente estava ajudando a limpar o quintal lá de casa. Era umas 5 da tarde e o sol já estava baixando. A Ana foi jogar uns galhos secos lá na beira da mata. Eu estava mais perto de casa, juntando umas folhas. De repente, escutei a Ana conversando com alguém. Achei estranho porque a gente estava sozinho em casa naquela hora. Nossos pais tinham ido na cidade comprar ração para os animais. Quando olhei, vi ela parada na beirada da mata, como se estivesse falando com alguém entre as árvores. Gritei para ela: "Ana, com quem você está falando?" Ela se virou para mim com uma cara estranha e disse: "A mãe está me chamando ali na mata. Disse que achou uma coisa legal para mostrar."
Na hora gelei. Nossa mãe tinha saído fazia mais de 1 hora com o nosso pai. Não tinha como ser ela. Gritei para Ana voltar, mas ela já tinha dado uns passos mata adentro. Saí correndo e puxei ela pelo braço. Ela ficou brava, disse que a mãe estava chamando, que era importante. Arrastei ela de volta para casa e tranquei a porta. Ela ficou estranha, calada, sentada no sofá, olhando pela janela em direção à mata. Quando meus pais chegaram, contei o que tinha acontecido. Meu pai ficou branco. Foi lá fora com uma espingarda e deu uma olhada, mas não viu nada. Minha mãe ficou do lado da Ana, que continuava quieta, olhando para o nada. Aquela noite, a Ana não quis jantar. Foi dormir cedo, sem falar muito. De madrugada, acordei com um barulho de porta. Levantei e vi que a cama dela estava vazia. A porta da frente da casa estava aberta. Acordei todo mundo e saímos procurar. Meu pai pegou o carro e foi até a cidade perguntar se alguém tinha visto ela. Nada. A gente procurou por dias. Chamaram até a polícia, mas ninguém achou nem rastro da Ana. O pior é que desde aquela noite, às vezes quando está escurecendo, a gente ouve a voz dela chamando da mata. Parece que ela está falando nossos nomes, um por um. Meu pai colocou janelas novas com vidro grosso para não dar para ouvir de dentro de casa. Uma vez, minha mãe estava pendurando roupa no varal e disse que ouviu a Ana chamando: "Mãe, vem cá." Ela quase respondeu por instinto, mas lembrou do que tinha acontecido. Entrou correndo em casa e ficou tremendo o resto do dia. Às vezes tenho a sensação que tem alguém me olhando quando estou no quintal. E já vi, mais de uma vez, uma sombra parecida com a Ana parada entre as árvores. Mas não é ela. Não pode ser ela. Porque quando essa coisa percebe que eu estou olhando, sorri de um jeito que a Ana nunca sorriria. Agora entendo o que meu tio dizia. Não é que tem algo na mata, é que a mata usa as vozes de quem a gente conhece para chamar. E quem responde acaba indo com ela, como a Ana foi. Na fazenda do meu avô tinha uma porteira velha de madeira que separava a estrada da propriedade. Todo mundo que morava ali sabia. Depois da meia-noite, aquela porteira ficava trancada com corrente e cadeado. Meu avô dizia sempre: depois da meia-noite, quem passa por ali não é gente. Eu passava as férias lá, então conhecia bem as regras da fazenda. Se a gente saía, tinha que voltar antes da meia-noite ou ligar avisando que ia dormir na cidade. Nunca questionei muito isso, achava que era preocupação de velho mesmo. Uma noite, fui numa festa de aniversário de um amigo da região e perdi a hora. Quando olhei no celular, já era quase 1 da manhã. Entrei em pânico e saí correndo. Não tinha como avisar, porque o sinal de celular na fazenda era péssimo. Cheguei na porteira umas 1h15. Estava trancada, como sempre. Fiquei parado ali, sem saber o que fazer. Podia tentar pular, mas a porteira era alta. Aí lembrei que meu avô sempre escondia uma chave reserva embaixo de uma pedra, para emergências. Achei a chave e abri o cadeado sem pensar 2 vezes. Passei pela porteira e tranquei de novo atrás de mim. A estrada de terra até a sede da fazenda tinha uns 500 metros, com árvores dos 2 lados. Tava escuro pra caramba, só tinha a luz da lua. Comecei a andar rápido. Depois de uns 100 metros, senti um arrepio na nuca. Aquela sensação de que tem alguém te olhando. Olhei para trás e não vi nada, mas continuei andando mais rápido ainda. Aí escutei passos atrás de mim. Não eram passos normais. Era um som estranho, como se a pessoa estivesse arrastando os pés. Olhei de novo e vi uma figura parada no meio da estrada. Era um homem, pelo menos parecia um homem, mas estava todo escuro, como se fosse feito de sombra. O pior é que não dava para ver o rosto dele. Era como se tivesse um borrão onde devia ter uma cara. Fiquei paralisado. Ele começou a andar na minha direção com aquele mesmo som arrastado. Na hora lembrei de outra coisa que meu avô falava. Se encontrar algo estranho na estrada, jogue sal por cima do ombro esquerdo. Parecia bobagem,
mas eu sempre carregava um saquinho de sal no bolso quando ficava na fazenda, porque meu avô insistia. Enfiei a mão no bolso, peguei o sal e joguei por cima do ombro, sem olhar para trás. Continuei andando, agora quase correndo. Sentia que aquela coisa ainda estava lá, mas não tive coragem de olhar de novo. Cheguei na casa ofegante, tremendo. Meu avô estava acordado na varanda, me esperando com uma espingarda no colo. Quando me viu, largou a arma e veio me abraçar. "Você abriu a porteira, não foi?" ele perguntou. Só consegui fazer que sim com a cabeça. Ele me levou para dentro, me deu um copo de cachaça com mel e contou que, quando era jovem, o irmão dele tinha aberto a porteira depois da meia-noite e nunca mais voltou. Encontraram só as roupas dele espalhadas pela estrada. Nada mais. De manhã, fomos até a porteira. A corrente estava no lugar, o cadeado fechado, mas tinha marcas estranhas na terra, como se alguém tivesse arrastado algo pesado até a beira da estrada. E perto da porteira, no chão, tinha um desenho feito na terra. Parecia um rosto sem olhos. Meu avô morreu há alguns anos, mas mantive o costume. Onde quer que eu esteja, depois da meia-noite, não abro porteira nenhuma. E sempre carrego um pouco de sal no bolso. A vila onde eu morava era pequena, daquelas que todo mundo conhece todo mundo. Por isso, quando ele apareceu, a notícia correu rápido. Um homem estranho, com roupas todas rasgadas e sujas, como se tivesse atravessado o mato a pé. Mas o que mais chamava a atenção eram as unhas dele, enormes, amareladas, pareciam garras. Ele bateu na porta da Dona Maria pedindo abrigo. Disse que tinha fugido, que tinha algo perseguindo ele. Não falou de onde vinha nem para onde ia. A Dona Maria, que sempre teve bom coração, deu um quarto nos fundos da venda para ele ficar. Nos primeiros dias, ele quase não saía do quarto. Quando saía, ficava olhando para o céu, como se estivesse contando os dias. Falava pouco, comia menos ainda. Às vezes escutavam ele conversando sozinho no quarto, numa língua que ninguém conhecia. Aí chegou a lua cheia. Naquele dia, ele estava mais agitado que o normal. Andava de um lado para o outro, suando, mesmo sendo um dia frio. De noite, a Dona Maria escutou a porta dos fundos batendo. Ele tinha saído. No dia seguinte, o seu João, que cuidava do sítio vizinho, apareceu gritando na praça. Disse que todos os bois dele, uns 10 animais grandes e fortes, estavam mortos no pasto. Mas não era morte normal. Os bichos estavam abertos, como se algo tivesse rasgado eles de dentro para fora, e o sangue tinha sumido, nenhuma gota no chão. O pessoal da vila se juntou para procurar o homem estranho, que não tinha voltado para o quarto dele. Procuraram o dia todo, mas só no fim da tarde acharam ele. Estava caído perto do rio, todo sujo de sangue seco, com aquele olhar vazio, como se estivesse vendo outra coisa. As roupas mais rasgadas ainda, e as unhas pareciam ter crescido mais. Levaram ele de volta para a vila sem saber direito o que fazer. Não tinha delegacia por perto, e ninguém tinha certeza se foi ele mesmo que matou os bois. Trancaram ele num quartinho dos fundos da igreja e foram chamar a polícia da cidade vizinha. De noite, eu e uns amigos fomos espiar pela janelinha. O que vimos não dá para explicar direito. Ele estava sentado no canto, balançando para frente e para trás. Uma hora começou a rir, uma risada fina que não parecia sair da garganta dele. Depois, de repente, começou a chorar como criança. Mas o pior foi quando ele olhou direto para a janela, como se soubesse que a gente estava lá. Os olhos dele não era olho de gente normal. Na manhã seguinte, quando o delegado chegou, o quartinho estava vazio. A porta continuava trancada por fora. A janela era pequena demais para alguém passar. Mas ele tinha sumido. Só deixou para trás um monte de cabelo e pedaços de unha pelo chão. Um mês depois, na lua cheia seguinte, acharam mais animais mortos, dessa vez na fazenda do outro lado do rio. E tem gente que jura que viu ele de longe, parado na beira da mata, olhando para a vila.
Até hoje, quando chega a lua cheia, o pessoal tranca bem as portas e janelas. Ninguém sabe o que era aquele homem, ou o que estava perseguindo ele. Mas uma coisa é certa, seja lá o que for, acho que pegou ele. E agora, usa a pele dele para andar por aí. Meu tio cuidava de uma fazenda de gado há muitos anos. Era um homem sério, não era de inventar história nem de acreditar em assombração. Por isso, quando ele contou o que viu no pasto, todo mundo ficou assustado. Ele estava voltando de uma pescaria. Já era noite. Passou perto do pasto grande onde o gado ficava. A lua estava cheia, dava para ver bem o campo aberto. Foi quando notou um movimento estranho perto da cerca. No começo, achou que era um bezerro ou algum bicho que tinha entrado. Mas quando chegou mais perto, viu que era algo se arrastando pelo chão. Parecia grande, do tamanho de uma pessoa, mas se movimentava igual cobra, serpenteando na grama. Meu tio parou o carro e ficou olhando, com o farol apontado na direção daquilo. De repente a coisa parou. Ficou imóvel alguns segundos e depois começou a se levantar. Foi erguendo o corpo aos poucos até ficar de pé. Mas não era uma pessoa normal. O corpo era todo torto, como se os ossos estivessem no lugar errado. Estava coberto de pelo escuro, em algumas partes grudado com o que parecia sangue seco. Quando ficou totalmente de pé, virou a cabeça na direção do carro. E foi aí que meu tio quase teve um treco. Aquela coisa tinha olhos de gente. Não era bicho, não era pessoa. Era algo no meio do caminho. Ficaram se encarando por alguns segundos. Meu tio não conseguia se mexer. Disse que parecia que tinha congelado. Aí a coisa sorriu. Isso mesmo, sorriu, mostrando uma boca cheia de dentes pontudos. Meu tio deu partida no carro e saiu correndo de lá. Chegou em casa branco que nem papel, tremendo. Nem conseguiu contar direito o que tinha visto naquela noite. No dia seguinte, ele foi procurar marcas no pasto, ver se encontrava pegadas ou alguma prova do que tinha visto. Não achou nada, mas percebeu que a cadela dele, uma vira-lata que sempre andava com ele pela fazenda, tinha sumido. Chamou, assobiou, procurou por todo canto. Nada da cadela. Já estava desistindo quando passou perto do varal de roupas que ficava no quintal. Lá, pendurado como se fosse um lençol, estava o couro da cadela. Todo aberto e esticado, como se alguém tivesse tirado a pele inteira do bicho de uma vez só e colocado para secar. Não tinha sangue, não tinha o corpo do animal, só a pele, perfeitamente esticada. E pior, parecia que tinham lavado, como se fosse uma roupa qualquer. Meu tio enterrou o couro da cadela e colocou uma cruz no local. Naquela mesma noite, trancou tudo e ficou de vigília com uma espingarda. De madrugada, escutou algo arranhando a porta de trás da casa. Não era arranhão de animal, era como se alguém tivesse passando as unhas de propósito, bem devagar. Ele não abriu. Ficou quieto, esperando. Os arranhões continuaram por quase 1 hora. Depois pararam. De manhã, quando criou coragem para olhar, viu marcas fundas na madeira e um pedaço de pele de cachorro pregado na porta com um espinho grande. Meu tio se mudou daquela fazenda na mesma semana. Nunca mais quis falar sobre o assunto. Mas antes de ir embora, me chamou num canto e disse: se um dia você ver algo se arrastando no campo, não olha nos olhos, porque quando você olha, ela sabe quem você é e vem buscar um pedaço de você para vestir. Todo mundo na vila conhecia a venda do seu Ademar, um lugar simples, de madeira, que vendia de tudo um pouco. Ele tinha um açougue pequeno nos fundos, onde vendia carne fresca. Meu pai sempre comprava carne lá, dizia que era a melhor da região. Faz uns 5 meses que começou a acontecer coisa estranha por lá. O seu Ademar aparecia de manhã e descobria que tinha sumido carne do freezer.
No começo, ele achou que era furto comum, sabe? Desses que ladrão pula a janela, pega as coisas e vai embora. Só que não tinha sinal de arrombamento. Porta trancada, janela fechada, tudo no lugar. Só a carne que sumia. Ele até chamou a polícia, mas o que eles iam fazer? Não tinha pista nenhuma. O delegado falou que podia ser alguém que tinha cópia da chave. O seu Ademar trocou as fechaduras, colocou cadeado novo, não adiantou nada. A carne continuou sumindo, quase toda a noite. Um dia, eu estava ajudando meu pai a descarregar umas caixas de cerveja lá na venda e o seu Ademar comentou que ia dormir no local naquela noite. Diz que ia descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo. Meu pai até ofereceu ajuda, falou de ficar lá com ele, mas o seu Ademar não quis. Era teimoso, daqueles que gosta de resolver as coisas do jeito dele. Ele preparou tudo, levou um colchão velho, uma lanterna grande e até um facão de cortar cana que guardava embaixo do balcão. Eu e meu pai saímos de lá umas 7 da noite e ele ficou. Trancou a porta na nossa frente e disse que no dia seguinte ia contar o que tinha descoberto. Só que no dia seguinte, quando o Zé da padaria passou para tomar café como fazia toda manhã, encontrou a porta da venda ainda trancada. Bateu, chamou, nada do seu Ademar responder. Achou estranho e foi chamar o filho dele, que morava a umas 3 quadras dali. Quando eles voltaram e abriram a porta, não acreditaram no que viram. No meio da venda tinha uma poça de sangue seco e perto do balcão um monte de ossos. Ossos humanos. Eram os restos do seu Ademar. Não sobrou quase nada dele. Era como se algo tivesse comido tudo, deixando só o esqueleto. O mais assustador é que o teto da venda estava quebrado. Um buraco grande, como se algo pesado tivesse caído de cima, ou pior, como se algo tivesse entrado por ali. Mas não tinha escada, nem árvore perto, nada que explicasse como alguém poderia ter entrado por cima. A polícia veio, investigou, mas não conseguiram explicar o que tinha acontecido. Falaram de animal selvagem, mas como um bicho ia entrar e sair sem deixar rastro além do buraco no teto? E que bicho ia comer um homem inteiro daquele jeito, deixando só os ossos limpos, quase sem sangue pelo chão? O filho do seu Ademar fechou a venda depois disso. Ninguém quis comprar o lugar. Ficou abandonado, com tábuas pregadas nas janelas. Tem gente que diz que de noite dá para ouvir barulho vindo de lá, mesmo vazio. Som de alguma coisa pesada se movendo no teto. E quando tem carne pendurada nos varais das casas por perto, para secar e fazer carne de sol, às vezes some de noite, sem explicação. Meu pai não deixa mais a gente sair depois que escurece. E agora, quando a gente compra carne, ele guarda dentro de casa, nunca no quintal. Ele não fala, mas sei que é por causa do que aconteceu com o seu Ademar. Seja lá o que for que pegou ele, ainda está por aí procurando comida. Tenho um sítio pequeno, onde crio umas galinhas, porcos e algumas cabras. Nada muito grande, só para consumo mesmo e vender um pouco na feira da cidade. Moro sozinho lá, desde que minha esposa faleceu, faz uns 3 anos. A propriedade fica meio isolada, com um pasto na frente e mata fechada atrás. Tem um riacho que passa na divisa e quando chove forte, a terra perto dele fica toda enlameada. Foi depois de uma chuva dessas que notei as pegadas. Eu tinha ido ver se o riacho não tinha transbordado, como acontece às vezes. Quando cheguei na beira, vi marcas fundas no barro. No começo, achei que era de algum vizinho que tinha passado por ali. Mas olhando melhor, percebi que tinha algo errado com elas. Eram pegadas grandes, bem maiores que um pé normal. Deviam ter uns 40 centímetros por aí. Pareciam de gente, tinham formato de pé humano, mas estavam do lado errado. Como se o calcanhar tivesse na frente e os dedos apontando para trás. E além disso, os dedos eram virados para fora, não alinhados como o pé normal. Fiquei olhando aquilo sem entender. Decidi seguir as pegadas, ver onde levavam.
Elas seguiam pela margem do riacho, depois cortavam pelo pasto em direção à cerca que divide minha propriedade da mata. O estranho é que as marcas paravam bem na cerca. De um lado tinha as pegadas, do outro, nada. Como se o que quer que tenha deixado aquelas marcas tivesse simplesmente desaparecido ou voado. Voltei para casa meio assustado, mas tentei não pensar muito nisso. Às vezes a gente vê coisa que não é, ou tem explicação simples que a gente não percebe logo. De noite, estava assistindo televisão quando escutei um barulho lá fora. As galinhas estavam agitadas, cacarejando alto como fazem quando tem algum predador por perto. Peguei a lanterna e fui ver. Quando abri a porta, ouvi um rosnado baixo, vindo do lado da casa. Não era rosnado de cachorro, nem de nenhum bicho que eu conheça. Era mais grave, parecia vir de algo grande. E tinha um cheiro forte no ar, de coisa podre misturado com terra molhada. Apontei a lanterna na direção do som, mas não vi nada. O rosnado parou e escutei algo pesado se movendo, como se estivesse se afastando. Não tive coragem de ir atrás. Voltei para dentro, tranquei tudo e fiquei acordado quase a noite toda, com a espingarda do meu pai no colo. De manhã, quando o sol já estava alto, saí para dar comida aos animais. Foi quando vi o estrago. Minhas galinhas, todas mortas, não de um jeito normal, como quando uma raposa ou um gato do mato ataca. Elas estavam espalhadas pelo terreiro, algumas com o pescoço quebrado, outras rasgadas ao meio. O pior é que parecia que nem tinham sido comidas. Era como se algo tivesse matado elas só por diversão. Os porcos estavam do mesmo jeito. 2 deles tinham sumido completamente, mas os outros estavam lá, mortos e quase inteiros. As cabras foram as únicas que escaparam, provavelmente porque o cercado delas é mais forte e fica mais perto da casa. Enquanto eu olhava aquela destruição toda, notei algo no chão. Pegadas. As mesmas que tinha visto no dia anterior, com o calcanhar na frente e os dedos virados para fora. Elas circulavam o galinheiro e iam até o chiqueiro. Depois voltavam e seguiam em direção à mata. Dessa vez, não segui as pegadas. Juntei os animais mortos, queimei tudo e joguei sal grosso em volta da casa, como minha avó me ensinou. Desde aquele dia, escuto o rosnado de vez em quando, sempre de noite. Às vezes, parece que tem algo arranhando a parede de fora da casa. Coloquei tábua em todas as janelas e não saio depois que o sol se põe. Já perguntei para os vizinhos se conhecem alguma história sobre uma criatura por essas bandas. O mais velho deles, seu Joaquim, ficou sério e disse que o avô dele falava de um bicho que só caça à noite e deixa as pegadas ao contrário para confundir. Disse que é o que sobrou dos índios que morreram quando abriram as fazendas por aqui. Não sei se acredito nisso, mas sei o que vi. E agora, toda vez que passa uma chuva forte, olho pela janela de manhã e sempre tem aquelas pegadas no barro, cada vez mais perto da porta.